Meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês que nos acompanham nesta hora. Estamos reunidos para juntos, no dia do Senhor, cultuarmos, bendizermos aquele que vive pelos séculos dos séculos. O tema do culto nesta noite é Unidos para servir ao Senhor Jesus. Unidos para servir ao Senhor Jesus, caminhamos como um bloco, glorificando a Deus. Vamos nesse momento ler o ensino do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, apenas o versículo 27. A palavra de Deus diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém. Vamos nesse momento louvar a Deus como um bloco, o povo todo de Deus reunido, você na sua casa, nós aqui, vamos juntos louvar a Deus com o hino 28, Tuas obras te coroam. Louvemos ao Senhor. Tuas obras te coroam com halo de esplendor, astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Vamos louvar a Deus. Convido o nosso irmão Wagner Reis para nos elevar a Deus numa palavra de oração. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, Senhor, mesmo em meio a essas grandes perturbações, Senhor Deus, que assolam o nosso tempo. Nós queremos nesse momento, Senhor Deus, nos unir a toda a criação, aos céus, aos mares, às estrelas no céu, a todo o universo, e louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor Deus, por tudo que tu és, Senhor Deus, pela tua santidade, pelas maravilhas que o Senhor faz no nosso meio, Senhor Deus. Nós queremos te pedir também que o Senhor receba, ó Pai, este culto que nós estamos rendendo a ti, Senhor Deus, que o Senhor receba e que o Senhor se agrade, Senhor Deus dele. Sei conosco, Senhor Deus, no decorrer desta celebração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Unidos para servir ao Rei Jesus, desenvolvemos nossos dons para a edificação da igreja. Vamos ler um texto agora de 1 Coríntios capítulo 12, que nos mostra a importância de cada parte do corpo de Cristo. Cada membro do corpo de Cristo tem a sua utilidade, tem o seu valor, e nós devemos desenvolver os nossos dons para a edificação da igreja. Olha o que diz então 1 Coríntios capítulo 12, os versos 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Amém. Vamos louvar a Deus. Deus nos deu uma igreja. O cabeça da igreja é Cristo e nós somos os membros desse corpo e devemos juntos viver, trabalhar, caminhar para a glória de Deus. Vamos entoar nesse momento 2 cânticos congregacionais. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já pagamos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que
e já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoa. A terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Convido nesse momento nosso irmão Lucas Pedroso para nos elevar a Deus numa oração de louvor ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nesse dia podemos cultuar a Ti, mesmo que, Senhor, estando, Senhor, longe dos nossos irmãos, mas pela Tua misericórdia, Senhor, nós podemos estar diante de Ti. Então, nós te louvamos por isso, Senhor, porque como igreja, Senhor, podemos nos achegar a Ti, porque, Senhor, com toda confiança podemos estar mediante, Senhor, diante de Ti. Então, nós te louvamos por tudo que Tu és, ó Pai, pois Tu és o único digno de toda honra, glória e louvor, e nos alegramos por estar diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Unidos para servir ao Rei Jesus, dispomos nossas forças em prol do reino de Deus. Nesse momento faremos a leitura do primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, uma parte, e depois outra parte no capítulo 12. Primeiro Crônicas, capítulo 11, apenas os versos de 1 a 3, depois o verso 10, e na sequência o capítulo 12, de 1 a 22. Acompanhe a leitura que farei. Diz a palavra do Senhor assim: Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel,
será chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Verso 10 agora. São estes os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Na sequência do texto, então, nós temos vários nomes de pessoas que apoiaram valorosamente a Davi. Pulando esses nomes, agora vamos para o capítulo 12, os versos de 1 a 22, a palavra de Deus diz assim: São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim, Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Seemá, Gibeatita, Jeziel, Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josadabe, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Harufita, Eucana, Isias, Azael, Joézer, Jazobeão, os Coreitas, Joela, Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Dos Gaditas, passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes dos filhos de Gate foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. São esses os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi à fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés, alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, os despediram, pois diziam: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Amém. Como é bom poder ver tantas pessoas que se dispuseram em prol do reino de Israel. Que nós também possamos colocar tudo que nós temos
à mercê do nosso Rei Jesus. Unidos, servindo ao Senhor Jesus, dispondo nossa força para a edificação uns dos outros, em prol do reino de Deus. Nesse momento nós vamos orar, pedindo essa graça a Deus. Você é uma pessoa que tem muitos dons e talentos, e pode ser mais útil no reino de Deus. Ore comigo nesse instante, vamos nos render, e render tudo o que temos diante do nosso grande Rei Jesus. Bondoso Deus e Pai, nós estamos vivendo uma época muito complicada, pessoas estão morrendo, pessoas estão desempregadas, alguns estão travados sem saber o que fazer, mas a verdade é que nós temos uma grande batalha para travar. Nós temos, ó Deus, grandes desafios a superar, dentro de casa, no nosso município, no nosso país. São tantos desafios, ó Deus, ajude-nos a dispormos de nossas forças, de nossos dons, para que o Teu reino avance ainda mais, que nós possamos nos engajar nesse constante avançar do reino de Deus sobre a face da terra. Ó Senhor, não deixe-nos tão preocupados com nossa própria vida, que nos esqueçamos de trabalhar em prol do Teu reino. E nesse momento, nós oramos suplicando que o Senhor desperte os nossos corações, desperte a Tua igreja, para que possa ser luz para as nações, para que seja um instrumento nas Tuas mãos, para pregar o Evangelho, para ajudar os necessitados, para orientar os desorientados, os perdidos. Ó Senhor, nos faça úteis no Teu reino, assim como lemos o nome de tantas pessoas que apoiaram Davi, que nós possamos nos dias de hoje ter mais uma grande quantidade de nomes de pessoas reais, verdadeiras, no nosso cotidiano, que estão juntas para apoiar o trabalho do Senhor, para se ajudar nesse tempo tão complicado. Estende o Teu favor sobre nós e nos abençoa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir nesse momento uma canção especial que será entoada pela nossa irmã Daine. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio.
teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Unidos para servir ao Rei Jesus, apoiamos a liderança bíblica que Deus coloca na igreja. Antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero orar nesse momento pela vida das nossas crianças que estão em casa, acompanhando com seus pais. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, pequeninos. Saibam que de vocês é o reino dos céus. Aguardamos que essa fase de pandemia logo passe para a gente voltar a ter todas as crianças aqui na nossa igreja, meditando na palavra. Enquanto isso, não deixe de pedir ao papai e à mamãe para trazerem mensagens da palavra de Deus para vocês. Contar as histórias da Bíblia, conseguir para vocês materiais da Bíblia, pois certamente vocês poderão ser edificados e aprender muita coisa nessa época. Que Deus abençoe a vida de vocês. A mensagem de hoje vai falar de muitas coisas importantes que devem existir no meio da igreja, inclusive para as crianças. Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus por todos os nossos pequeninos. Querido Deus e Pai, abençoe a vida das nossas crianças, as crianças da Tua igreja. Abençoe-os, ó Deus, nesse momento em que estão mais reclusos em casa, sem aulas presenciais, vivendo uma nova realidade. Que o Senhor dê sabedoria aos pais no cuidado de seus filhos e que as nossas crianças, ó Deus, tenham a oportunidade de aprender ainda mais da palavra de Deus. Abençoe os nossos pequeninos, abençoe aqueles que estão completando um ano mais de vida, ajude-os, ó Deus, para que o seu desenvolvimento seja completo, livre-os de enfermidades, de doenças e lhes conceda discernimento espiritual para que desde a mais tenra idade possam aprender a discernir entre o certo e errado e obedecer ao Senhor, ouvindo a Tua voz. Seja com nossos pequeninos, seja com cada pai e mãe em suas casas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a Escritura Sagrada, nesse momento, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Já durante a liturgia do culto, nós lemos parte do capítulo 11, parte do 12, e agora nós vamos concluir a leitura do capítulo 12, dos versos 23 a 40. Atente ao que diz a palavra do Senhor. Ora, esse é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes
e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudos e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Asser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom resolvidos a fazer Davi rei sobre Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figo, e cachos de passas, e vinho, e azeite, bois, e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Amém. Eu sou muito encantado com a história do rei Davi e das pessoas que o apoiaram valorosamente. Davi se tornou um grande rei. Ele é conhecido como um ícone. É tanto que o próprio Senhor Jesus é conhecido como o filho de Davi. Davi foi o grande rei de Israel, exatamente porque, embora ele tivesse sendo o segundo rei, primeiro foi Saul, depois Davi, mas ele foi o homem escolhido segundo o coração de Deus. Samuel não deveria atentar para a aparência, não deveria olhar para nada, mas ungir o rei de Israel, aquele que Deus apontasse, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel e, durante o reinado de Davi, ele pôde conquistar aquelas terras que nos dias de Josué não foram completamente conquistadas. Havia ainda inimigos em Canaã, um dos principais eram os filisteus. Outros inimigos que estavam ao redor. Davi foi um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue. E essa, inclusive, foi uma das razões pelas quais, quando ele quis construir o templo em Jerusalém, Deus disse: você não vai fazer, você derramou muito sangue, seu filho o fará. Então ele vai providenciar todas as coisas, as plantas do templo, vai providenciar ouro, prata em abundância, para que o seu filho Salomão, quando viesse a reinar, construísse então o templo, o grande templo do Senhor em Jerusalém. Esse grande rei de Israel, Davi, ele foi realmente bem exaltado, e a razão não era simplesmente porque ele tinha grandes habilidades, mas a principal causa é que Deus era com ele, e Deus lhe dava vitória por onde quer que ia. O grande rei do povo de Israel não era Davi, mas era o Senhor, o rei do universo, que usava seus reis temporários, que apontavam para ele o grande rei Jesus, que reina pelos séculos dos séculos. Então esses reinados, desses períodos, eles apontam para algo muito maior, o reino de Deus. E nesse sentido, aquele que reina sobre todas as coisas, Jesus Cristo, nunca deixou de ser rei e nunca deixará de reinar. Ele é o rei de eternidade a eternidade. Diferente dos governantes desse mundo, das potências desse mundo, algumas se tornam por um período, depois caem, levanta outro reino, depois cai. O reino dele é reino sempiterno, sempre vai prevalecer. Durante um tempo se utilizou de Davi, e através de Davi trouxe grandes revelações de um grande rei que haveria de vir ao mundo para salvar o seu povo, que era o rei Jesus. Muito bem, tendo trazido essa palavra principal sobre o reinado de Davi, que aponta para o grande reino do Messias,
Eu gostaria de que pudéssemos hoje observar, nesta parte que lemos, algumas coisas muito interessantes. As pessoas que viviam ao lado de Davi. Davi se tornou um grande rei, como eu disse, não por causa de sua capacidade, mas porque Deus lhe dava vitórias por onde quer que ele ia. E Deus inclinou o coração de muitas pessoas para que o apoiassem valorosamente. Essa expressão aparece algumas vezes. Quando o povo procurou ele, Davi logo disse: vocês vieram pacificamente para me ajudar, porque se for assim, o meu coração vai se unir com o de vocês. Se não, e todo disse: nós estamos contigo, Davi. O povo estava ali em aliança. Se fez um grande exército, o texto diz, como um exército de Deus. E essas pessoas, diz no capítulo 11, verso 10, nós lemos durante o culto já, que os principais valentes que o apoiaram valorosamente no seu reino. Davi não fez tudo isso sozinho. Davi não se tornou tão elevado por causa de suas capacidades. Não podemos negar muitas habilidades que ele tinha, mas Deus é quem o fazia crescer e vencer. E Deus botava pessoas ao seu redor. Ele foi muito bem apoiado. A sua equipe de governo, vamos dizer assim, era excelente. As pessoas que o apoiavam não eram simplesmente aqueles que tinham um posto, um ofício, mas eram pessoas também que nem contavam em nada, não estavam em função nenhuma, mas o apoiavam valorosamente. A Bíblia conta, por exemplo, no capítulo 11, a história dos seus valentes. Ele tinha seus 30 valentes, mas tinha os 3 primeiros, os homens mais valorosos do seu reino: Jazobeão, Eleazar e Samar, o filho de Agé, o Ararita. Cada um desses eram homens que enfrentaram grandes batalhas. Jazobeão, ou Joseph Bassebete, foi um homem que brandiu sua lança e destruiu 800 homens numa batalha. Eleazar foi um outro que, numa batalha, a espada ficou apegada à sua mão. E Samar foi um, quando todo mundo fugiu, ele ficou e defendeu o terreno, porque estavam plantadas as lentilhas do Senhor, e ele honrou aquilo que era do Senhor, e Deus efetuou grande livramento. Esses 3 homens eram espetaculares, mas não eram só esses 3. Então, você começa a ler o capítulo 10, capítulo 11, você vai vendo o nome dessas pessoas. Era muita gente, muitas pessoas que o apoiaram valorosamente. Nesses dias que nós estamos vivenciando, como nós precisamos de pessoas que se apoiem mutuamente por algo maior. E a igreja do Senhor Jesus é chamada para viver unida para batalhar a mesma batalha, caminhando como um bloco, e não cada um numa direção, um caminhando por aqui, fazendo a caveira do outro. Essas coisas não prosperam, essas coisas emperram a obra, isso só estraga o reino de Deus. Nós precisamos mirar no nosso grande inimigo e nos juntarmos contra os reais inimigos que existem. Nós estamos perdendo muitas batalhas. Nós estamos perdendo na batalha da criação dos filhos. Nós estamos perdendo na batalha dos casamentos, da manutenção da família. Nós temos perdido também nas batalhas diante de uma gama de movimentos ideológicos contrários à Bíblia. Eles se juntam para o mal, e às vezes os crentes estão dispersos, os que deveriam ser do bem. Me admira esse texto, essa passagem que fala de Davi, exatamente porque esse povo se uniu por algo maior. Eles lutaram por uma causa, e a causa era o reino de Deus. Eles puderam se juntar, viver e morrer por uma causa que valesse a pena. Meus irmãos, nós precisamos assim também nos unir como um bloco de pessoas que Deus usará para a expansão do seu reino, que Deus usará para fazer grandes coisas na nossa época. Agora, se cada um ficar no canto querendo fazer seu caminho solo, não vão conseguir nada. E quais são os tipos de pessoas que nós precisamos ter? Então, eu gostaria que a gente pudesse olhar, nesse relato histórico de Davi, quem eram os tipos de homens que o apoiaram, para a gente extrair alguns princípios para que a gente aplique para a nossa vida hoje. Falar de Davi, a gente sempre tem que fazer aquela diferença, porque Davi era rei. Nós não temos nenhum rei aqui especificamente. Nosso governo é outro. Dentro da igreja também não tem um rei que não seja o Senhor Jesus. Mas em todos os ambientes existe a figura dos líderes. Então, princípios que nós aprendemos aqui são excelentes princípios de liderança, excelentes princípios
para trabalho das equipes, trabalho da igreja, e pode ser aplicado não somente aqui no corpo de Cristo, mas pode ser desenvolvido também dentro da sua própria casa, no seu ambiente de trabalho, e como nós precisamos crescer nesse sentido e nos tornarmos pessoas melhores. E juntos, então, pegando as qualidades de um, de outro, e trazendo isso tudo para perto, com certeza, nessa multidão de conselhos, nesta multiforme graça de Deus, que concede dons diferentes a um e ao outro, esse povo vai poder se juntar, se apoiar e realizar grandes coisas para a glória de Deus. Eu queria que você pensasse um pouco aqui comigo. Será que você não está andando muito sozinho? Será que você não está querendo fazer um caminho solo? Na igreja do Senhor Jesus não tem caminho solo. Na igreja do Senhor Jesus se caminha em bloco. Às vezes algum líder começa a se destacar, e aí o que às vezes os outros fazem? Olha lá, está querendo aparecer. Quando na verdade Deus está levantando lideranças. Quando aparecem pessoas para liderar, dê graças a Deus, porque nós vivemos uma crise de liderança. Poucas são as pessoas que têm aqueles dons já de líder facilmente. Alguns vão ter que desenvolver, e alguns são líderes de crise. Tipo assim, ó, não tem ninguém para ser isso, tem que ser você. E o cara, tem que ser eu mesmo, pode ser outro, tá, então eu vou. Muitos nascem assim, forjados sem querer, tirados a fórceps. Nós precisamos refletir mais sobre isso. Nosso país precisa de melhores líderes. Nossas empresas no país precisam de bons líderes. Nossas igrejas precisam de bons líderes. Nossas casas precisam de líderes assim. Estamos há poucos dias de realizarmos uma assembleia aqui na nossa igreja para a eleição de presbíteros. E é tão importante a gente pensar naqueles que vão estar à testa da igreja. E quais vão ser as pessoas que vão apoiar essas pessoas que Deus levanta para serem líderes. Para não vir um para um lado de cá, outro para ali, outro para lá, mas eles seguirem numa mesma direção. Nesse sentido, na nossa igreja, nós não vamos seguir um líder, um arcebispo ou bispo primaz. Nós vamos seguir a Cristo e entendemos que Deus levanta várias pessoas. E na multidão desses conselhos, há sabedoria, há necessidade de ter humildade, de ter diálogo e de caminharem juntos. Eu gosto de usar muito essa expressão, tanto no conselho dessa igreja, no nosso presbitério, em outros lugares. A gente caminha como um bloco, como se estivéssemos indo para uma batalha. Porque se houver alguma falha em algum flanco, com certeza vai ser ali que o inimigo vai nos acertar. Uns avançam, outros ficam, já desfez a formação. Vamos caminhar como os exércitos caminham, como blocos. Você já deve ter visto pelo menos a polícia de choque. Às vezes é um grupo pequeno para conter um grupo de manifestantes. Eles fazem duas linhas ali. Eles vão caminhando em blocos. Eles não vão dispersos, cada um numa direção. Eles caminham juntos. Ações coordenadas. Com certeza eles vão conseguir influenciar muito mais. A igreja do Senhor Jesus vai ser cada vez mais bem desenvolvida, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele dá líderes para essa igreja e dá outras pessoas que não vão estar sendo os principais líderes. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser presbítero, mas cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo e pode exercer uma liderança. Vai ter um que vai ser líder de mulheres, outro vai ser líder de adolescentes, de jovens, outros vão atuar no meio da mídia, outros vão atuar na área do ensino. São tantas áreas que existem. Você tem que entender onde é que é o seu lugar. Perceber quais são os seus dons, seus talentos, porque se você se encaixar, encontrar o seu nicho na igreja, perceber, ó, Deus me criou para isso, e eu me sinto útil fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Se você viver assim, você vai viver com mais significado, e não importa se você vai ser o que está mais na frente, ou se você vai ser o que está mais na retaguarda. Todos são importantes. Nós lemos também hoje aqui já 1 Coríntios 12, que diz, esse membro não é mais importante do que esse. Em Corinto, às vezes, alguns membros inferiores, ou que não eram tão vistos, queriam ser como os outros, e os outros ainda lhe desprezavam. E o apóstolo Paulo corrige isso, dizendo, todos são necessários no corpo de Cristo. Todos. E aqueles que são mais fracos, nós revestimos de maior honra. Ou seja, todos são úteis no reino de Deus. Você pode ser útil na igreja do Senhor Jesus.
É tanto que quanto mais chega gente na igreja, nunca vai chegar tanta gente para dizer, agora eu não estou gostando, está vindo muita gente para fazer isso aqui. Não, a igreja vai continuar crescendo, e ela vai se desmembrando, e daqui a pouco tem outra para cá e para lá. Há muito trabalho, o Senhor Jesus mesmo disse, há muito trabalho e poucos trabalhadores. Quando aparece alguém para apoiar, para dizer como essas pessoas aqui, chegaram para Davi e disseram, Davi, nós viemos aqui para te apoiar. Os principais guerreiros dele falam, nós estamos aqui com você pela vida ou pela morte. Nós vamos caminhar juntos pelo Deus de Israel. Como é bom quando as pessoas se unem, lutando por uma causa. E a nossa causa é a do Evangelho. Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, olha, vivam de modo digno do Senhor, para que ou indo ver-vos, ou ouça a respeito de vocês, que vocês estão unidos numa só fé, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Como é bom quando a gente vê as pessoas caminhando como um bloco. E olha só que interessante, eu quero extrair aqui pelo menos 4 princípios que nós podemos tirar desse texto, das pessoas que apoiaram Davi, para que nos nossos dias também possam apoiar mutuamente a igreja do Senhor, se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, apoiar as lideranças que Deus levanta na igreja, para que todos encontrem o seu lugar. Quais foram as pessoas? Queria destacar pelo menos 4 grupos que esse texto mostra, de pessoas que surgiram para apoiar Davi, que o texto diz que eles o apoiaram valorosamente. O menor valia por 100, o maior por 1000. Pessoas de grande valor que estavam servindo ao Senhor. A primeira coisa que eu queria destacar, o verso 23 diz assim, esse é o número dos homens que vieram a Davi para lhe transferir o reino de Saul segundo a palavra do Senhor. E aí ele começa a descrever os vários filhos de Israel, de cada tribo, quem veio. E é interessante você perceber que nos versos 24 a 31, nós temos vários números. Eu não quero que você se detenha a quantidades, mas o que essas pessoas tinham em comum e vieram apoiar Davi. O texto diz que dos filhos de Israel, que traziam escudo e lança, armados para a peleja. Aí tem um número lá. O texto faz referência aqui dos filhos de Simeão, homens valentes. Depois, verso 28, tinha até alguns que eram mais jovens, como Zadok, homem valente. Depois, no verso 30, diz uma outra quantidade de pessoas que eram homens valentes e de renome. Observe, nós temos aqui a descrição dos versos 24 até o 31, e depois no verso 34 volta de novo, homens com escudo e lança, homens providos para a peleja. Havia uma grande quantidade de homens valentes para pelejar. Esse é o primeiro grupo que eu queria destacar. Homens que eram valentes, prontos para a batalha. A nossa batalha hoje não é ainda de fuzil, embora existam momentos da história que a guerra que traz tanta dor é necessária. Mas a nossa luta principal não é contra carne e sangue, mas a gente precisa ter, no meio da igreja, muita gente que seja valente para pelejar, para trabalhar, para se envolver nas coisas da igreja. Naqueles dias nós temos muitos e muitos homens que vieram para apoiar Davi. Esses aqui, Davi, são prontos para o trabalho. O que você disser que é para fazer, bota aí que nós estamos prontos para isso aí. Alguns são jovens, mas eles são prontos para trabalhar. Outros são de renome. Esses também querem trabalhar. Tem uns que estão com escudo e com lança. Esse pode contar com eles. É tudo gente boa para trabalhar. O que me chama a atenção é exatamente isso. Não chegou ninguém para ficar olhando. Não, vou assistir aí, eu quero ficar aqui só olhando para ver como é que é. Não, as pessoas chegaram e disseram, estamos contigo. O que você quer que a gente faça? Eu queria dizer uma coisa para você. Mudando o que deve ser mudado, nós precisamos hoje de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, de adolescentes, de idosos, de pessoas de todas as idades que sejam aguerridas, valentes, querendo trabalhar em prol do reino de Deus, que vão convidar pessoas para ir à igreja, que vão se encaixar em alguma coisa que precisa fazer. Todo o exército tem lá os seus capitães, tem os seus encarregados e tem os soldados que vão estar trabalhando na frente da batalha. Venha você também fazer parte desse exército que é a igreja.
Mas não chegue na igreja assim, não, eu estou aqui na igreja, se tiver algum trabalho bem leve, aí você conta comigo. Eu fico feliz quando eu encontro pessoas que vêm, pastor, olha, estou aqui, viu? Se eu precisar de mim, conte comigo. Mas nem todos têm essa mesma disposição. O próprio Senhor Jesus disse que a gente deveria orar, para que Deus mandasse trabalhadores, homens desse aqui, homens valentes, pessoas valorosas, pessoas prontas para batalhar, para enfrentar o que tiver que enfrentar. O soldado ia enfrentar a guerra, poderia até morrer. Outros vão ter que trabalhar também, vão ter que enfrentar as guerras atuais. Pessoas que têm essa prontidão, pessoas valorosas, prontas para trabalhar. Jesus nos mandou orar. Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores, porque há muito trabalho e poucos envolvidos na Seara Santa. E eu queria perguntar para você, será que você não poderia se envolver mais? Será que você não podia mudar o seu status de contemplador para trabalhador? Que tal você deixar a passividade e se tornar um homem valente para a peleja? Que tal a senhora se tornar uma varoa valorosa, que também vai trabalhar em prol do reino de Deus? Tentar descobrir os seus dons, onde se encaixa melhor e servir. Há muitas coisas que se podem fazer. Dentro da igreja presbiteriana, nós temos as nossas sociedades internas. Se você é criança, você vai poder atuar junto com as crianças. Quer fazer alguma coisa? Deus te deu alguma vontade de fazer algo que aquecer o teu coração? Vai fazer. Os adolescentes de igual forma. Tem um grupo de adolescentes, compartilha com eles as ideias. Eu estava pensando da gente fazer assim, assim, assim. Compartilha com eles. Nós temos jovens também. Procura se envolver com eles e descobrir quais são as necessidades. Geralmente, aqueles que são eleitos como líderes dessas sociedades internas, às vezes ficam sobrecarregados, com tanta demanda de coisa para fazer e pouca gente para apoiar. Não vai ser todo mundo que vai ser o líder. Precisamos de pessoas para serem da equipe desse líder, que estejam no seu entorno, assim como essas pessoas estavam no entorno de Davi. Nós precisamos de pessoas que apoiem, que nos apoiem mutuamente. Homens, nós precisamos de homens dedicados, que sejam ponta firme, que você possa contar a qualquer hora do dia ou da noite, ou da madrugada. Afinal de contas, são homens, e homens devem ter essa determinação. Mulheres, sejam elas solteiras, mulheres casadas, mulheres que já são avós, com certeza há um lugar para você aqui na Igreja do Senhor. E você pode ser uma guerreira do Senhor, trabalhando em prol do reino de Deus. Vamos nos envolver, vamos nos unir como um bloco para servir ao Senhor Jesus, com pessoas como essa aqui, homens valentes para a peleja. Esse é o primeiro grupo que eu destaco. Segundo, olha o que diz o verso 32. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Olha só que tipo de pessoa também estava ali junto com Davi. Tinha os de escudo e lança, os guerreiros que estavam lá, e que eram uma grande quantidade, mas agora você percebe que era só uns 200. 200 é muita gente, mas perto de um exército é pouco. Mas esses 200, eles tinham uma peculiaridade. Você viu qual que é? Eram homens conhecedores da época. Homens conhecedores da época. Por que Davi precisa de alguém que conheça a época? O texto então diz, para saberem o que Israel deveria fazer. Às vezes você tem líderes muito bem intencionados, mas pouco assistidos. Quem sabe você não vai ser o líder principal ali, mas você pode ser alguém conhecedor da época, alguém que vai ajudar para que aquele líder tome decisões. Às vezes a gente fala muito de liderança e parece que está todo mundo querendo ser o manda-chuva. Na verdade, tem pessoas que nunca vão ser aquele líder ali. Eu já vi na igreja muitas pessoas que quando você coloca para ele estar na frente, ele não consegue. Mas bote uma outra pessoa com um dom de liderança e bote esse outro irmãozinho do lado para você ver como ele funciona muito melhor. Tem uns que não foram chamados para estar mais à frente, mas para fazer parte da equipe.
e vão fazer um trabalho excelente no corpo de Cristo. E um que está mais à frente, um que está mais na retaguarda, um que aparece mais, o outro que está mais escondido, todos são necessários. E aqui o texto faz referência de uns 200 chefes que estavam sob as suas ordens, ou seja, pessoas que conheciam da época, que sabiam o que devia fazer e que estavam prontos às ordens, só esperando que alguém dissesse para eles o que temos que fazer. E eu fico pensando, ó Deus, conceda-nos a graça nos nossos dias de termos pessoas conhecedoras da nossa época. Às vezes até tem gente que sabe de tudo do que está acontecendo. Conhece de política, conhece do cenário econômico, conhece de tudo, sabe de tudo, mas disposição para fazer nada, nem para dar um assessoramento. Meu amigo, se Deus te deu capacidade, se Deus te deu essa cabeça com tantas ideias, vem fazer parte do grupo, que você pode ser um dos conhecedores da época para assessorar outras pessoas. Os líderes não sabem tudo, vai ter que ter alguém ali para poder dizer, não faz isso, porque isso dá problema assim, assim, assim. Ele, opa, ainda bem que você me avisou. Ou seja, precisamos de pessoas que estejam ao lado para apoiar, homens conhecedores da época. Que coisa maravilhosa era isso aqui. Não eram muitos, mas esses 200 eram um grupo de apoio especial, era um grupo que podia Davi contar em qualquer momento. Eles estavam ali às ordens, sabia de tudo que precisava naquela época. Na nossa época, quanta coisa a gente não precisa, não é? Você vai fazer alguma atividade, até mesmo na igreja, tem que ver se isso aí não vai dar problema. Antigamente as pessoas, vamos fazer uma evangelização, ia numa praça, chegava lá, ligava um som, tocava uma música, pregava o evangelho numa praça. Hoje em dia você não pode fazer isso, tem que ter uns conhecedores da época, alguém que sabe como é que é o contato na prefeitura para pegar uma autorização, para vir para cá, para conversar com a polícia, para que possa fechar o ambiente. A autorização daqueles horários, você fala, rapaz, não sei fazer isso não. Você não precisa fazer isso, tem outra pessoa que pode fazer isso. Tem coisas que você pode fazer e tem outras que não é para você nem precisa estudar sobre isso. Vai ter outros conhecedores da época que vão saber o que fazer. Minha área não é musical. Às vezes eu vejo assim o pessoal louvando a Deus, tocando, cantando, que coisa tão bonita. Até um ponto eu vou. Outro fala, já não é com vocês, são conhecedores disso aí. Como é que a gente pode fazer assim, assim, assim? Ou então a pessoa vem trazer o assessoramento para mim. Como é bom quando a gente tem conhecedores em áreas diferentes para servir de apoio e que estejam às ordens. Não sejam só aqueles que sabem, mas guardam o conhecimento todo para si. Tem muitas coisas que você fala daí de longe. Quem sabe você está assistindo aí dizendo, a igreja podia ser aí. Por que na igreja não tem isso? A igreja faz isso? A SAF faz isso? Por que os homens da UPH não fazem assim? Por que a mocidade lá não desenvolve uma atividade assim? Bem, que tal você vir assessorar? Que tal você que conhece a época fazer parte daqueles que sabem o que tem que fazer e está às ordens, dizendo, eis-me aqui, conte comigo, eu quero ajudar. Meus irmãos, que coisa maravilhosa ver essas pessoas apoiando valorosamente a Davi no seu reino. Já vimos 2 grupos aqui, um grupo de homens valentes para a peleja, depois eu falei sobre os homens conhecedores da época. Olha agora o verso 33. De Zebulon, os capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. É interessante que esse aqui é diferente daqueles outros guerreiros que já existiam, com escudo e com lança, prontos para a peleja. Aqui são homens de ânimo resoluto. E o que quer dizer essa expressão? Eles eram destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. Outras palavras que aparecem no texto, eles eram capazes a sair à guerra. Eles eram providos, capacitados, providos, destros para ordenar uma batalha e com ânimo resoluto. Era mais ou menos assim, naqueles dias. Se Davi dissesse, tem um grupo de pessoas ali, alguém veio apontar, Davi,
temos alguns filisteus que estão se armando para vir para cá. Ele simplesmente pagava a missão, dizia, vem cá, ô fulano, vem cá que tu quer, chama o pessoal lá de Zebulon. Tu tinha me falado lá que tu tinha uns 50 mil, assim, né? Olha, eu tenho uma situação assim, que eu queria conversar contigo. Ele, não, rei. O que o senhor quer que faça? É para exterminar aqueles inimigos ali? Pode deixar comigo. Daqui a 2 dias eu lhe trago o retorno. Davi não precisa nem se preocupar como dizer o que tem que fazer, porque eles já sabem o que tem que fazer. Eles são destros para ordenar uma batalha, com ânimo resoluto. Você não precisa ensinar para eles, não. Eles já sabem, eles são capacitados, eles são providos, prontos, destros para ordenar a batalha e resolver. Como é bom ter numa equipe pessoas assim. Davi devia ter uma satisfação quando eu ouvia assim, falar, rapaz, obrigado, então vai lá, Deus te abençoe. E ele, em 2 dias retorno, meu rei. E iam lá, resolviam tudo, não precisava ficar pedindo ajuda para mais ninguém. Porque tem gente que fala, ô pastor, eu queria ajudar, conte comigo. Às vezes a pessoa, você tem que gastar o tempo para ensinar, faz mal feito, volta de novo, tem que ficar te perguntando tudo. Aí você fala, rapaz, era melhor ter feito, gastava metade do tempo, não perdia o tempo. Nesse caso aqui, esses de Zebulon já eram pessoas capacitadas, eram pessoas providas e estavam prontas, destros para ordenar uma batalha e com ânimo resoluto. Eles vão resolver e vão trazer pronto. Nós precisamos de pessoas assim também, na nossa equipe de trabalho. Precisamos de gente assim, dentro da igreja do Senhor. E é interessante que Deus traz pessoas assim. Às vezes você se formou numa área, você fala, para que eu me formei com isso? E aí você fica pensando, nada foi à toa. Se você tem conhecimento e sabe resolver determinadas áreas, por que você não se prontifica com os teus dons e talentos para resolver as coisas? Não é para aparecer, para criticar, para dizer como os outros têm que fazer. Chega lá, assume a posição primeiro, se prontifica, vai receber uma delegação de poderes de alguém que vai te pedir para fazer determinada coisa, e você vai lá e resolve e traz pronto. Como é bom a gente encontrar pessoas assim. Tudo que eu mais queria era encontrar pessoas que você pudesse pagar a missão e depois ela volta pronta. É assim que deve acontecer no meio do povo de Deus. Davi foi muito apoiado, seu reino cresceu sobremodo, porque não era qualquer tipo de pessoa que estava ali apoiando, não. Ele tinha homens valentes para a peleja, ele tinha conhecedores da época, e ele também tinha homens de ânimo resoluto, pessoas capacitadas, pessoas prontas para desenvolver o que você precisar. Eu vejo que hoje em dia Deus tem feito isso, graciosamente em nossas igrejas. Às vezes vem pessoas que estavam subaproveitadas numa outra igreja, desvalorizadas, de repente vêm para o nosso meio, e essas pessoas são utilizadas com graça, são instrumentos preciosos na mão de Deus, já sabem o que fazer, você não precisa ensinar, já chegam capacitados. Deus pode fazer isso. E se você é desse tipo de pessoa, se levante, você não vai conseguir viver parado sem resolver as coisas. Deus te deu capacidades, Deus te deu os dons. E existem algumas pessoas que você tem que dizer o que elas têm que fazer. Tem outras que você simplesmente diz, eu quero isso aqui pronto, faz isso aqui para mim. E ele vai resolver e vai trazer resolvido. Já aquele outro vai fazer de acordo com as ordens que você vai passando. E todos esses têm seu lugar no corpo de Cristo. Que Deus nos dê a graça de termos mais pessoas assim, capacitadas, que estudam, que são autodidatas, que já descobriram coisas e que sabem resolver os problemas que existem na igreja. Porque na igreja sempre tem muita coisa para resolver, viu? Você percebe que a igreja, o corpo de Cristo, é um lugar é como se fosse um hospital. Toda hora chega doente. É um campo de batalha. Toda hora tem um faltando perna, faltando braço, tem gente morrendo. E nós vamos precisar de pessoas para trabalhar, para apoiar as várias frentes de trabalho. Há um lugar certo para você, aqui na igreja do Senhor Jesus. Você precisa descobrir, e isso pode acontecer até mesmo conversando com outras pessoas na igreja, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, lendo as Escrituras, Deus aquecendo seu coração,
e demonstrando para você para onde você deve atuar. Que Deus nos dê a graça de termos pessoas assim. Por último agora, irmãos, versículo 37. Já vimos 3 tipos de pessoas aqui que estavam unidos como um bloco para servir ao Senhor, ao seu rei. Homens valentes para a peleja, homens conhecedores da época, homens de ânimo resoluto. Verso 37 agora nos fala também de homens que eram especialistas. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Você sabe quando o assunto é guerra, aí você fala, o que você vai para a guerra? Ó, tem aqueles ali, eles nunca foram na guerra não, mas eles estão prontos para batalhar. Que bom, graças a Deus por esses. Mas como é bom quando você percebe assim, esses aqui são especializados. Todo tipo de instrumento para a guerra, ele sabe mexer. Todo tipo de coisa que você precisa pedir para fazer, ele sabe fazer. Como é que atira com aquela catapulta? Aí fala, ó, tem aquele pessoal ali da tribo de Gade, ele sabe fazer isso aí, perfeito. Eles conseguem fazer a mira certa disso? Sabe. E as flechas, quem que sabe? Não, isso aqui é com aqueles outros ali. E as lanças? Não, aqui a gente tem um grupo aqui. Ou seja, você precisa de alguma coisa e eles são especializados naquele serviço. Meus irmãos, como nós precisamos de homens especialistas também, providos de toda sorte de instrumentos, que possam atuar nas mais diferentes áreas, como, não assim só com a boa intenção, mas com fineza, com dedicação, como um verdadeiro especialista. Às vezes não tem ninguém para cantar na igreja, aí canta um desafinado como eu. Aí você fala, ó, teve lá, mas é tão bom quando vê um especialista naquilo, aquele que sabe tocar bonito, assim como o Lucas, cantando bonito, igual o Reis e a Daiane aqui fizeram. Como é bom, você vai vendo assim, olha, esse aqui, agora tem uns outros que querem estar no lugar que não é o lugar deles, porque eles não sabem mexer com aquilo. Vai se especializando em alguma coisa que você quer fazer. Eu queria tocar na igreja, pastor, comprei um instrumento semana passada. E a pessoa vem toda bem intencionada, aí não sabe tocar nada ainda, já quer... Calma, vai se especializar então. Dá o teu melhor, gasta tempo, aprende, domina aquela ciência. Eu quero pregar, pastor, minha vontade é pregar. Me dê oportunidade aí que eu quero pregar. E aí a pessoa começa a falar e mistura tudo, você fala, meu pai do céu, não dá para ser assim não. Vai se tornar um especialista primeiro, vai estudar isso aí para atuar. Existem áreas para atuação de todos. E como é bom quando a gente vê essa variedade de coisas que havia no reino de Davi e que nós podemos tirar de princípio para que haja no nosso meio também. Homens especialistas. E estavam ali providos de toda sorte de instrumentos de guerra. No nosso caso, não precisa ser de instrumentos de guerra. Pode ser de instrumentos musicais, pode ser de instrumentos teológicos, pode ser em tantas outras, na área da construção, quando a gente for fazer uma obra, um prédio, tem uma pessoa ali que entende disso, que é uma maravilha. Eu dou graças a Deus, porque aqui na igreja uma pessoa que eu publicamente agradeço, inclusive, foi o seu Carlos. Seu Carlos é um desse aqui, provido de toda sorte. Toda vez que eu preciso disso, ele pode deixar comigo, pastor, tem uma pessoa para isso aí, especialista. E aí você vai vendo, cada um fazendo bem feito na sua área. Meu amigo, aqui tem uma área para você atuar. Tem coisas na igreja que ainda ninguém está fazendo, porque Deus deixou para você. Tem o seu lugar, venha se envolver. Venha se unir como um bloco para servir ao Senhor, para servir ao nosso Rei. Nós servimos a Jesus e precisamos de homens valentes para a peleja, mulheres valentes, aguerridas, para trabalhar nas mais diversas frentes de trabalho. Precisamos de homens conhecedores da época, que possam saber o que a gente tem que fazer, como deve fazer e proceder nos dias atuais. Precisamos de homens de ânimo resoluto, pessoas que você entrega a missão e eles vão resolver. Eles já são capacitados, providos, são destros para fazer isso. Precisamos de homens especialistas em áreas diferentes, em que vão atuar com maestria para a glória de Deus. Deus é digno do melhor. Embora seja assim,
Nós vivemos uma época de tamanha escassez que, como diz o dito popular, em terra de cego quem tem um olho é rei. Às vezes falta tanta coisa que aí até existem os especialistas, existem os que entendem da época, mas não se prontificam. E quem é que se prontifica? Às vezes aquele que nem tem tantos dons e talentos. E Deus ainda usa isso para envergonhar aquele que sabe fazer. Deus pega as coisas fracas para envergonhar as fortes. As loucas para reduzir a nada aquelas que se acham alguma coisa. E Deus faz isso. Se prontifique para trabalhar no reino de Deus. Una-se aos seus demais irmãos, para caminharmos juntos como um bloco. E nesse sentido, nós precisamos que os homens que hão de ser líderes da igreja, os presbíteros, tenham alguma habilidade dessa aqui. Eu falei de 4, né? Vamos ter eleição para 4 presbíteros daqui a uns dias. Que queira Deus ter alguém que seja valente para a peleja. Pastor, que precisar, eu estou na mão. Estou aí. Precisou, como diz aqui no Sul, prende o grito. Conta comigo. Precisou, estou aqui à disposição. Tem outro que é conhecedor da época. Esse aqui sabe o que tem que fazer. Opa, que bom que está você aqui. Que o outro seja de ânimo resoluto. Você entrega a missão para ele, ele vai resolver. Ele vai te trazer pronta. E o outro que seja especialista em determinada área. Já pensou que coisa boa? Cada um atuando numa área diferente, desenvolvendo outras pessoas para o reino de Deus. Ó Senhor, conceda-nos essa graça. Sabe o que me chama a atenção na leitura desse texto? É que das pessoas que apareceram para apoiar Davi, nós não temos na lista homens covardes, nós não temos descomprometidos, nós não temos homens que ficaram olhando Davi sendo ungido rei. Não temos essas referências. As pessoas que o apoiaram, e por isso o reino se levantou, Deus deu essa graça para que esse reino nos dias de Davi fosse tão elevado, eram pessoas dispostas, eram pessoas capacitadas, eram pessoas valentes, eram pessoas de renome, eram pessoas providas, eram pessoas que sabiam o que tinham que fazer. Que Deus nos dê a graça de termos no nosso meio pessoas assim também, dispostas para a batalha, porque a luta é grande. E se nós tivermos 1, 2, 3, 4, 5, vão surgindo várias dessas pessoas, imagine essa equipe junta, você botar eles todos assim sentados numa mesa e começar a trocar ideias, e ver as contribuições que cada um pode dar, nas áreas diferentes, onde a gente pode atuar. Meus irmãos, nós não temos ideia do quanto Deus pode superdimensionar o trabalho da igreja, que é dele. E Deus quer fazer isso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você pensou que dava para fazer isso, Deus pode fazer muito mais que isso, usando as pessoas que Ele colocou aqui. Em sua divina providência, Deus se utiliza de pessoas, Deus gosta de usar pessoas. Ele poderia usar os anjos, Ele poderia usar qualquer outra coisa, mas Ele gosta de usar a sua igreja. Queira você ser um instrumento nas mãos de Deus, e a igreja do Senhor possa ser esse bloco coeso, unido, glorificando a Deus, desenvolvendo os dons para a edificação do corpo de Cristo, dispondo suas forças em prol do reino de Deus, apoiando a liderança existente que Deus coloca na igreja. Que Deus nos ajude a vivermos assim. No início eu fiz referência a 3 valentes que apoiaram Davi valorosamente. A Bíblia também conta que quando esses 3 se juntaram e pensaram uma coisa, eles simplesmente atenderam a um pedido de Davi. Davi suspirou: ah, quem me dera beber água de Belém. Os 3 se entreolharam, partiram pelo meio do acampamento filisteu, foram até Belém, pegaram água, voltaram com risco de morte, passando de novo no acampamento dos filisteus, e chegaram diante de Davi e falaram: aqui, rei. Aí Davi: o que é isso? O senhor não falou ontem que queria água de Belém? Nós fomos buscar lá para o senhor, tome aqui. Davi ficou tão perplexo, estupefato naquele momento, que Davi pegou aquela água e disse: vocês foram lá buscar isso para mim? Foi, o senhor não queria? Aquilo se tornou algo tão valioso, aquela água não era
valor de uma garrafinha de água a mais, não. Aquela água é a água mais cara que existe na face da terra, porque custou a vida, botou em risco a vida dos 3 principais valentes de Davi. Podiam ter morrido nessa busca, mas eles foram e voltaram. Aquelas pessoas que têm capacitações, que são valentes, que são conhecedores da época, de ânimo resoluto, especialista, quando esse povo todo se junta, eles podem fazer com que coisas pequenas e simples, como um copo d'água, se torne algo de grande valor. Davi não ousou beber aquela água, e ele falou, isso é tão precioso, que eu vou fazer com que isso seja uma oferta a Deus, e derramou como libação perante o Senhor. Ou seja, era a coisa mais preciosa que ele tinha, e ele então ofereceu para Deus. Que Deus abençoe sua vida, para que você possa aprender a andar com outras pessoas. Unir-se, caminhar como um bloco, e não paralelo, ou inventando seus próprios caminhos, mas juntos, todos juntos, num só ideal. Ver a glória de Deus enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Ver a igreja do Senhor Jesus sendo edificada, vendo ela crescer, vendo a plantação de igreja em muitos outros lugares, vendo o nome do Senhor Jesus sendo honrado, sendo conhecido por aqueles que ainda desconhecem de quem é o nosso Salvador. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe nossas vidas, para nos tornarmos esse povo unido como um bloco para servir ao Rei Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Unidos para servir ao Rei Jesus, nos alegramos em ver o Senhor agindo através do seu povo. Vamos finalizar, em resposta à mensagem que ouvimos, cantar o hino de número 315, Serviço do Crente. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Louvemos ao Senhor. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Que haja realmente no nosso coração esse desejo de, unidos no Senhor, trabalharmos em prol do seu reino, com amor, fé e com oração, até a volta gloriosa de Cristo. Vamos orar finalizando o culto nesta noite. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, nós pudemos ter a preciosa oportunidade de nos reunirmos, ainda que virtualmente, mas de separarmos esse tempo para acompanharmos a exposição de Tua Palavra, para abrirmos nosso coração diante de Ti em louvores, para intercedermos, orarmos uns pelos outros
E nesse momento, ó Deus, que finalizamos esse período solene, nós queremos rogar que a nossa vida continue cultuando a Ti, com tudo que temos e somos, obedecendo a Tua voz e nos submetendo àquilo que a Tua palavra nos orienta. Que possamos, ó Deus, vivermos unidos como um só povo, procurando agradar ao nosso grande Rei Jesus. Que a Tua bênção esteja sobre a Tua igreja, para que ela seja um canal de bênção, e cada pessoa, cada membro do Teu corpo, possa durante essa semana ter a oportunidade de servir com seus dons e talentos, para que a Tua glória encha a terra como as águas cobrem o mar. E assim o conhecimento do Senhor possa expandir sobre a face da terra. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe a todos que nos acompanham nesta hora. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Recebam, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós, fazendo um povo unido, servindo ao Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. 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 Meus queridos irmãos, vocês que nos acompanham em suas casas, preciso dizer algo muito importante para todos. Primeiramente, todos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe essa semana que se inicia, dando-lhe grandes oportunidades para servir ao Senhor com toda a consagração, com toda a dedicação do seu viver. Eu gostaria de falar algo muito específico para aqueles que são membros da Igreja Presbiteriana de Canoas. Nós teremos agora, no dia 19, se Deus assim nos permitir, se a bandeira aqui no estado, especialmente em Canoas, permanecer a bandeira vermelha ainda, e não haver nenhuma evolução, então nós teremos no dia 19 a oportunidade de fazermos a nossa Assembleia Geral para a eleição de 4 presbíteros. Como vai funcionar no dia 19? Nós teremos aqui 4 oportunidades para pequenos grupos de em torno de 20 pessoas virem até a igreja para exercer seu direito e seu dever como membros da igreja de votar nos candidatos que nós temos para o ofício do presbiterato aqui da igreja local. Vocês vão já ter informações sobre os nossos candidatos por meio do boletim da igreja, por meio de outras reuniões que faremos por videoconferência, mas você já deve orar por isso. E quando for no dia 19, você vai poder vir para cá em 4 horários, às 9 ou às 10, às 5 da tarde ou às 6, onde nós vamos ter aqui um momento devocional, um culto um pouco mais curto, com a participação, ministração da Santa Ceia do Senhor, e logo na sequência, então, você poderá deixar o seu voto aqui na urna. Se por acaso você não quiser vir aqui para participar do culto, apenas votar na Assembleia, você pode passar aqui pela igreja. Nós vamos ter uma equipe, uma comissão eleitoral, formada por um integrante de cada sociedade interna e 4 diáconos, que vão ficar aqui na igreja das 9 da manhã até o final, onde eles vão poder recolher o seu voto. Você assinará no livro de presença e deixará na urna o seu voto. Se você quiser, você não precisa nem sair do carro, vai passar aqui, exercer o seu direito e dever de membro e assim escolher os seus presbíteros. Nós vamos ter durante todo o dia a nossa plataforma Zoom aberta, onde você vai poder acompanhar todo esse processo. Pode entrar e sair, desde as 9 da manhã até a noite vai estar aberto e você vai poder acompanhar as atividades que nós faremos. E no final, então, do último culto, às 19 horas, nós faremos a apuração dos votos que serão, então, informados a todos através da plataforma Zoom. E a ordenação desses presbíteros, desses novos presbíteros,
dar-se-á em ocasião oportuna, quando nós avisaremos na sequência. Bem, tendo dado esse aviso, conclamo toda a igreja a orar ao Senhor para que nós possamos agir com sabedoria, com graça de Deus, na escolha daqueles que vão caminhar juntos, apoiando o trabalho para o avanço do reino de Deus sobre a face da terra. Que Deus abençoe sua vida, lhe conceda uma boa semana na santa paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. E a vida